Boa noite. O Trilhas da Democracia de hoje é ao vivo e recebe o antropólogo Luiz Eduardo Soares, que acaba de lançar o romance Enquanto Anoitece, pela editora Todavia, e o deputado estadual pelo PSOL do Ceará, Renato Roseno. O tema de hoje são as chacinas policiais no Brasil. Como o programa está sendo transmitido ao vivo, os espectadores da TV 247 poderão fazer seus comentários, suas perguntas por meio do chat, bem como podem sugerir temas e próximos convidados por meio do @Trilhas da Democracia. Luiz Eduardo, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia, é um prazer recebê-lo. Nós estivemos juntos quando do seu livro sobre o fascismo, ainda durante o governo Bolsonaro. É um prazer recebê-lo. Seja muito bem-vindo, Luiz. Muito obrigado, Marco. O prazer é todo meu estar com você, com o Renato e com todos e todas que nos acompanham. Renato, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. Eu gostaria, é a primeira vez que você participa desse programa, e eu gostaria que em algum momento você falasse dessa iniciativa que você coordena, o Cada Vida Importa. Assim que você achar conveniente, você faça referência a ele. Perfeito. Boa noite, Marco. Boa noite, Luiz Eduardo. Para mim é uma alegria estar aqui no Trilhas da Democracia. São múltiplas trilhas que têm que se conjugar para a gente afirmar uma cultura democrática, dentre elas a necessidade da gente reformular o nosso padrão de segurança pública, né, no Brasil. O Cada Vida Importa é um projeto permanente da Assembleia Legislativa do Ceará. Você pode acessar cadavidaimporta.com.br. É um comitê de prevenção a homicídios na faixa de 10 a 19 anos. Lá você vai encontrar várias evidências da letalidade adolescente e como é que você pode evitar essa letalidade, como é que os gestores podem ter uma agenda de prevenção, não só uma agenda de combate. Você vai encontrar lá também várias notas técnicas, em especial sobre violência de Estado. Obrigado, professor Marco. E, professor Luiz Eduardo, sou seu leitor de longa data. E eu acompanho a sua luta, viu, Renato, com muita admiração, com muito respeito e solidariedade. A sua luta é a nossa e a situação não é só carioca fluminense, né? Eu sei que no Ceará, no Nordeste, de uma maneira geral, enfim, no país todo, essa luta tem sido contínua, em certo sentido, independentemente até das variações políticas, né? Sim. O que é mais dramático ainda. O que é mais dramático. Isso é muito constrangedor para nós, inclusive tendo em vista a tonalidade dos governos do Nordeste, a opção por determinados padrões de gestão de segurança pública que não se assemelham com o campo democrático. Bom, eu peço desculpas aos espectadores do Trilhas da Democracia, mas, como vocês podem perceber, minha voz não é das melhores hoje. Luiz Eduardo, Renato, no último dia 23 de julho, completaram-se 30 anos da chacina da Candelária, no Rio de Janeiro. Nessa época eu morava no Rio de Janeiro e pude acompanhar de perto o impacto causado pela chacina. Poucos dias depois desse 23 de julho de 2023, aconteceram várias chacinas policiais no Brasil. A chacina do Guarujá, na Baixada Santista, a chacina da Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, no Complexo da Penha, e duas chacinas na Bahia, na zona rural de Itatim e na região de Camaçari. Bom, o elenco de chacinas que aconteceram no intervalo desses 30 anos é muito grande, mas não podemos esquecer daquelas que mais impactaram, né? A chacina do Carandiru, em 92,
a chacina do Jacarezinho, em 2021, a chacina do Curió, em 2015. E eu gostaria de iniciar esse Trilhas da Democracia perguntando a vocês, primeiro Luiz Eduardo, na sequência a Renato, o que explica o fato dessa história de 30 anos de chacinas policiais acontecerem dentro dos marcos legais da Constituição Federal de 1988. Como é possível que esse novo marco legal tenha conseguido conviver com um tamanho número de chacinas de alta letalidade contra as periferias, as zonas periféricas, os sujeitos que vivem o cotidiano dessas zonas periféricas? Por favor, Luiz Eduardo. Marco, essa é a pergunta decisiva, e se nós nos debruçássemos sobre ela a sério, nós estaríamos finalmente enfrentando o desafio, um dos desafios-chave da democracia brasileira, para que ela pudesse merecer esse nome de alguma maneira. Como é possível essa convivência? O fato é que, e eu me permito acrescentar à lista fúnebre, mórbida que você fez, que é necessário relembrar, nós não podemos esquecer, né? Eu acrescentaria a isso um número chocante no Rio de Janeiro, para tomarmos o Rio como referência, mas é claro que essa é uma problemática nacional. Entre 2003 e 2022, inclusive, nós tivemos 20.791 mortes provocadas por ações policiais, das quais menos de 10% chegaram ao exame judicial, a uma sentença, a uma responsabilização qualquer, o que significa que tem havido negligência, cumplicidade do Ministério Público, que, segundo a Constituição, deveria exercer o controle externo da atividade policial. A Justiça se cala, abençoa, e o primeiro sinal de reação positiva que nós tivemos foi a DPF 635, que, entretanto, não tem sido respeitada, e podemos falar sobre isso. É uma DPF do Supremo, a primeira intervenção do Judiciário sobre o banho de sangue, o genocídio que está em curso no Rio de Janeiro, em particular, e no Brasil, de uma maneira geral, sempre atingindo as mesmas vítimas, da mesma classe social, mesma cor da pele, mesmo endereço, mesmo território. São jovens negros, jovens pobres dos territórios vulneráveis. Mas o que isso nos diz? Nós não tivemos transição na área de segurança pública. Nós sempre dizemos que faltou justiça de transição para tornar a passagem da ditadura para a democracia efetiva, objetiva, real, né? Isso não aconteceu. Não houve o reconhecimento da verdade para que pudesse haver algum dia reconciliação. Não houve atribuição de responsabilidades, não houve o julgamento das torturas, dos assassinatos como política de Estado perpetrados durante a ditadura. Isso não aconteceu. Nós empurramos as cinzas e toda essa dor, todo esse sofrimento, toda essa barbárie para baixo do tapete e passamos direto para o momento da conciliação, da reconciliação, o que a tornou evidentemente inócua, vazia, sem sustentação. Se tivesse havido um momento de reconhecimento da verdade, de anunciação clara da verdade e responsabilização, nós não teríamos tido a reemergência do fascismo com Bolsonaro, né, com a idealização da ditadura, etc. Isso não aconteceu no processo de transição porque nós conhecemos o caráter autoritário, intrinsecamente autoritário do capitalismo brasileiro, aliás, do capitalismo, mas no caso brasileiro particularmente, com a marca da escravidão, do racismo estrutural, e as transições sempre se deram pelo alto em negociações e arranjos entre as elites. Essa é a nossa característica. Mas, na segurança pública, não houve sequer transição, houve continuidade. E foram consagradas na Carta Constitucional, no artigo 144, as formas organizacionais, o modelo policial, a arquitetura institucional da segurança pública, que haviam sido forjados na ditadura, particularmente a partir de 67 e depois do AI-5, 68 em diante. Nós tivemos a preservação não só das estruturas organizacionais, mas das práticas, dos modelos de ação
das formas de produção de subjetividade, de experiência de lealdade, de produção de identidade, etc., com a definição do réu, do suspeito, do futuro réu, como inimigo a ser abatido, executado em nome da preservação de um cidadão de bem, que é o representante da elite branca, etc. Nunca houve assimilação por parte das forças policiais das suas funções constitucionais na democracia, zelar pela garantia dos direitos a serviço da cidadania. Isso nunca foi efetivamente incorporado. E por isso nós tivemos, ao longo das décadas que se seguiram à promulgação da Constituição, nós tivemos, de fato, banhos de sangue sem qualquer controle externo efetivo, sem participação da sociedade. Se constituiu o que eu chamo de enclave institucional. É claro que, quando nós estamos falando de instituições que comportam, que mobilizam centenas de milhares de profissionais, não pode haver homogeneidade. Há, evidentemente, heterogeneidade e há variações e contradições internas. Mas o que predominou e predomina, o que é hegemônico, é o que eu chamava um bolsonarismo avant la lettre, quer dizer, antes de Bolsonaro. São aqueles valores cultuados pela ditadura, oriundos dos porões da ditadura, que se converteram em cultura mediana das corporações policiais. O Bolsonaro só fez inscrever esse grupo, esse universo valorativo na institucionalidade política, dar-lhe uma voz, um formato e conduzi-lo à sua, digamos, versão exponencial. Mas isso sempre existiu, isso já existia. Formou-se assim um enclave institucional refratário aos direitos humanos, à Constituição e refratário à autoridade civil política republicana. Governador algum, desde a transição, comandou qualquer polícia. Esse escândalo precisa ser reconhecido nacionalmente, pela sociedade brasileira. Como é que nós vamos falar em democracia, de fato, né, se há campos de exceção, em que tem vigência estados de exceção, circunscritos, localizados, territorializados? Como é que nós vamos falar de democracia se há um enclave refratário à autoridade que a Constituição estabelece e determina, a autoridade política que decorre da soberania, do voto popular, etc., a autoridade dos governadores? Isso não existe. Essa autonomia ilegal só foi possível por conta do silêncio cúmplice e da omissão do Ministério Público, como eu dizia, transgredindo as determinações constitucionais. Só foi possível pelas bênçãos da Justiça, pelo apoio de segmentos populares, segmentos da sociedade, segmentos midiáticos, e pelo endosso dos políticos, de uma maneira geral, inclusive de muitos representantes do campo progressista e democrático, paradoxalmente. Aqueles que ousaram se rebelar buscando construção de alternativas acabaram se vendo desafiados pelo poder extraordinário de chantagem e de desestabilização que as polícias exercem. Recuaram porque não encontravam força suficiente na sociedade, uma coalizão que pudesse sustentar as tempestades políticas que adviriam da desestabilização. Nós vimos vários fatos, inclusive no Ceará, com o motim, e isso acabou impedindo que até os governadores ou as governadoras bem-intencionadas e bem-intencionados, críticos que dispunham de algum tipo de identificação com uma proposta democrática, efetivamente, comprometida com os direitos humanos, que eles ou elas dessem quaisquer passos mais significativos. E nós giramos em falso, reproduzindo essa situação ao longo das décadas. Portanto, as chacinas recentes são como as chacinas passadas, um rio de sangue que as liga entre elas num contínuo bárbaro. Mas eu concluo lembrando o seguinte: a situação era melhor, se agravou, piorou. Por quê? Dá o exemplo do Rio, Vigário Geral e Candelária. Aquelas chacinas se deram contra as vítimas, evidentemente, mas também contra o governo do Estado e contra o coronel Carlos Magno Nazaré Cerqueira, que era o comandante negro, defensor dos direitos humanos, uma pessoa respeitada e respeitável, que acabou assassinado em 1999, o coronel Carlos Magno Nazaré Cerqueira, que era o comandante nos governos Brizola
um comandante da PM comprometido com um esforço muito grande de produzir alguma diferença, alguma transformação. Aqueles atos se deram contra as vítimas, evidentemente, mas também como ato político contra quem buscava promover reformas e controlar a brutalidade policial, sempre associada à corrupção. Hoje não, porque hoje não há uma luta dos governos estaduais contra esse processo. Então, nós não temos nem mais aquela esperança que decorria da afirmação de lideranças críticas com compromissos transformadores. É isso que eu poderia dizer nesse primeiro momento, Marco. Renato, Luiz Eduardo fala de enclave institucional refratário aos avanços da Constituição Federal de 1988 e autoridade política. Como foi possível, Luiz Eduardo já deu as pistas, que esse enclave institucional se instalasse e permanecesse durante tanto tempo, independentemente da mudança de governos federais, de gestões federais e das gestões estaduais, que são realmente quem comandam as forças policiais. Perfeito. Bom, eu assino embaixo as observações do professor Luiz Eduardo, professor Marco. Eu vou tentar dividir a minha contribuição aqui em 4 observações, né? Bom, a primeira delas é que não houve justiça de transição em momento algum na história brasileira, né? Vamos lembrar que o Estado brasileiro ele vem de caravela nesse processo colonizador escravista, e que quando os aparatos de coerção policial se fundam aqui, notadamente no final do 18, no início do 19, mais notadamente no início do 19, né, com a transladação da família real, a lógica era exatamente criar no Estado um braço violento, desumano, para resguardar a riqueza e o poder político de quem estava no andar de cima. No processo da abolição, né, no final do 19, não houve justiça de transição, né, também. Ou seja, essa expressão não havia à época, mas não houve nenhum pensamento no sentido de repactuar a sociedade brasileira. Tanto é que excluiu-se legalmente, né, aquela grande massa de homens e mulheres recém-libertos, por exemplo, do acesso à educação e à propriedade. Vamos lembrar disso, que esse era o pacto de 1850. Um segundo elemento ainda dentro dessa primeira observação é que todo o arcabouço legal, né, na sequência do final do 19 e do início do 20, era no sentido de criar territórios de exceção, né, em que há camadas, né, de homens e mulheres libertos pobres, na totalidade negros e negras, ou seja, são corpos que foram escolhidos como matáveis e controláveis. Não podiam circular. Vamos lembrar, né, os éditos da chefia de polícia, né, do Rio de Janeiro, que proibia, por exemplo, a congregação, a reunião de homens negros libertos. Acho que esse é o primeiro elemento, que é um elemento histórico, com o qual nós precisamos necessariamente lidar cotidianamente, sob pena de nós não nos entendermos. Um segundo elemento é esse, que foi a perder a oportunidade de, na redemocratização, não espelharmos no capítulo da segurança pública as forças militares. O artigo 144 da Constituição, né, nos deixou reféns, mas muito especialmente a ideia de um policiamento ostensivo, que seria o braço das forças militares nas cidades, nos estados. E isso, obviamente, é muito ruim, esse enclave institucional impenetrável, né, um certo pacto silencioso. Uma terceira questão é a volúpia punitiva. Ou seja, há uma sociedade muito contraditória, porque essa sociedade, que majoritariamente é vítima, inclusive, do arbítrio, que ela rejeita a corrupção de agentes de Estado, ela não compreende, por exemplo, que, inclusive, essa corrupção de agentes de Estado, dentre outras coisas, ela só existe porque existe a violência e a ação ilegal, violenta, contra camadas pobres em territórios de exceção na sociedade brasileira. Ou seja, houve uma perda de oportunidade em 1988 e há, obviamente, né, várias tentativas, inclusive mais recentemente, esse é meu último elemento, que dialoga com essa ascensão
neofascista, né? Na minha avaliação, né, o professor Luiz Eduardo tem uma bela obra sobre isso, eu concordo com ele, assim, há 4 grandes pilares para essa ascensão neofascista, um dos quais, indiscutivelmente, é essa demanda de ordem violenta, ou seja, passar o Brasil a limpo, né? Foi assim que eles disseram, ou seja, manipularam o medo das pessoas, que é um grave problema, dizendo a supressão, né, de direitos, como se direitos houvesse, né, na prática não usar. A supressão de direitos seria importante, por exemplo, para a paz, para reduzir o medo. Veja, os candidatos aqui, eu lido com eles cotidianamente, os candidatos que chegaram ao parlamento pela chamada bancada da segurança pública, todos eles têm o seguinte discurso, né? Um discurso de crítica aos direitos humanos, o que, portanto, é uma crítica à própria democracia e ao pacto civilizatório, na prática é isso, né? E, ao mesmo tempo, dizer que, olha, a polícia ela precisa ser mais dura, portanto, né, mais violenta, eles querem dizer isso, e, com isso, eles vão angariando um grande apoio popular. Houve uma partidarização muito grande, né, da segurança pública, ou seja, uma grande partidarização, inclusive das tropas, né, no sentido de que era necessário, né, era necessário que as tropas inclusive, virassem pequenos partidos armados. Aqui no Ceará, veja, esse segundo motim que aconteceu, né, muito recentemente, né, no ano de 2020, ele era, na prática, uma organização partidária, né, que se colocou frontalmente contra qualquer possibilidade, inclusive, de negociação. Não havia propriamente uma pauta, né, a ser colocada. Dito isso, eu terminaria colocando, né, 2 elementos. Né? Houve uma alteração muito grande da geografia do crime no Brasil, né? Houve uma nordestinação dos homicídios. Todos os nossos dados, eu convido, né, os nossos internautas a verem os nossos dados, dão conta dessa nordestinação dos homicídios, encontra governos de tonalidade um pouco mais democrática nos últimos 10 a 15 anos, só que, lamentavelmente, esses governos estão reféns do populismo penal, de uma certa demanda pública de uma ordem, né, muito, muito dura. Ou seja, mesmo governadores do chamado campo de esquerda, né, que obviamente nós, né, com o qual nós nos alinhamos nesse campo, né, eles lamentavelmente não nos escutam ou então não têm as forças necessárias para quebrar esse enclave institucional e gerar uma outra experiência de segurança pública. Acho isso muito, muito grave. Muito recentemente eu fiz uma audiência pública sobre saúde mental dos policiais. Eu quero fazer sobre isso. Veja, quando nós, do campo dos direitos humanos, a comunidade de direitos humanos, reclamamos um outro modelo de segurança pública, veja que nós compreendemos que, dentre outras coisas, né, este modelo é ruim também para eles. Nós estamos com uma taxa de suicídio aqui altíssima. Né? Nós estamos com taxas de dependência química altíssimas. Por quê? Porque a lógica da guerra é ruim. É ruim, inclusive, para aquele que é recrutado para operar esta lógica. Né? E, lamentavelmente, sobram chacinas. Muito recentemente, teve o primeiro júri da chacina do Curió, uma chacina em que mais de 4 dezenas de policiais executaram 11 pessoas, mais 7 ficaram sequeladas, 17 vítimas. Houve o primeiro júri, uma sequência de outros júris, 34 foram pronunciados, todos policiais militares, todos praças, um único oficial foi despronunciado, né, podemos falar um pouco sobre isso mais adiante, né, e é, inclusive, um ponto fora da curva da sociedade brasileira, porque, no geral, na sociedade brasileira não há responsabilização. O primeiro júri finalizou com a responsabilização desses agentes a 275 anos de prisão. Nunca comemoro, nem comemorarei nunca a prisão, a responsabilização de alguém. Mas é importante para a ordem democrática que esse tipo de crime cometido por agentes de Estado não fique impune. Aquela foto do caveirão sendo lavado, né, o sangue escorrendo, quando eu ouço quando eu vejo aquela imagem e ouço as palavras do governador Tarcísio e lembro de todo o Brasil, eu disse: nós estamos numa situação muito, mas muito desafiadora e ruim, e temos uma janela de 3 anos para enfrentá-lo. Chegou o momento de ler alguns comentários que foram enviados por aqueles que acompanham esse trecho da democracia. Um primeiro de Evelyn Barreto: acompanhamos a chacina do Guarujá,
nos últimos dias, mas é importante relembrar a chacina do Corió, Renato Rosena acaba de relembrar, em Fortaleza, que agentes do Estado mataram 11 inocentes. E também uma série de comentários que procuram relembrar o fato de que na Bahia acontecem muitas mortes por parte de policiais e um Estado que é governado há muito tempo pelo Partido dos Trabalhadores. Ana Júlia Ribeiro faz essa provocação, que foi muito bem acolhida por nós e precisamos encarar de frente, que é criticar as ações policiais que mataram mais bandidos na Bahia, não criticam, né? Adivinha qual partido que governa lá? Eu acabei de fazer a crítica. Acabou de fazer a crítica. E Luiz Matos, né, que também toca nesse assunto, repudiamos as chacinas em São Paulo, mas esquecemos da Bahia, onde a PM de Jerônimo parece que quer matar mais que a de Rui Costa. Isso me envergonha, e pobre em argumentos que diz bandido bom é bandido morto. Luiz, Renato fez isso, e eu te pediria para aprofundar ainda mais essa questão de... Muito tem se falado de que chacinas policiais ocorrem tanto em estados governados pela direita, pela extrema-direita também, e em estados governados pela esquerda, como a Bahia. O que há de verdade nessa afirmação? Que ponderações merecem ser feitas? Como fazer? E eu te convido a fazer isso. Renato se utilizou do termo que você usou, que do enclave institucional. Como se utilizar da ideia do enclave institucional para responder esses comentários e fazer uma ponderação, uma avaliação objetiva desse problema? Por favor, Luiz. Sim, obrigado. Em primeiro lugar, devo dizer que na primeira intervenção eu chamei atenção para isso, e depois o Renato aprofundou, se estendeu também enfaticamente, né? Nós estamos falando disso. Esse é um dos grandes dilemas, né? Isso é absolutamente central. Por que nenhum governo com mínimo de compromisso social, governos que se declaram de esquerda ou que atuam, que se inscrevem, se identificam com o campo dos direitos humanos, em termos dos valores, etc., como é que eles não avançaram? Houve aqui e ali alguns esforços. Historicamente, nós precisamos reconhecer que houve esforços, tentativas. Eu participei de alguns desses esforços. Nós tivemos experiências no governo Brizola, tivemos aqui, quando eu participei, nós avançamos, procuramos promover algumas reformas, Olívio Dutra, enfim, houve, embora localizados, né, limitados, houve esforço. E o que acontecia? Vou dar o meu caso como exemplo, só porque aí funciona também como um testemunho, né, um depoimento. Eu fui subsecretário de Segurança no estado do Rio de Janeiro durante 500 dias aproximadamente, em 99 até março de 2000. Nossa pauta era original à época, porque se baseava na ideia de que direitos humanos não se opõem à segurança pública, nem segurança pública deveria se opor a direitos humanos. Não há segurança pública sem direitos humanos. E os direitos humanos precisam ser garantidos. Então, nós precisamos justamente que as instituições policiais se convertam em instrumentos de provisão, garantia, afirmação dos direitos, né? Eu costumava usar, inclusive, o exemplo: se nós acompanhamos uma criança, a criança está sendo violada, violentada, agredida, nós nos lançamos contra o agressor na medida das nossas possibilidades, das nossas forças. E nós não vamos, de modo algum, supor que, quando o fazemos, nós estamos reprimindo a liberdade do agressor. Em absoluto, nós estamos garantindo a defesa, a incolumidade física, a dignidade
da vítima, da criança. Nesse sentido, não se trata de uma repressão no sentido, na acepção negativa, se trata da afirmação de direito que se opõe a uma violação, contém, impede essa violação, afirmando a garantia. É assim que nós concebemos, e é para isso que existem esses instrumentos que são indispensáveis. Enquanto nós tivermos classes sociais no mundo, eu sonho com uma sociedade fraterna, solidária, libertária, em que nós prescindiríamos de justiça, porque não haveria sequer leis, e autogestionariamente nós conviveríamos em paz e igualdade, numa realização de utopia, num socialismo radicalizado, né? Potencializando virtudes da espécie humana em comunhão com a natureza. Isso é uma utopia, não está posto historicamente. Então, nós temos diante de nós um caminho histórico em que o Estado existirão regras de funcionamento e existirá, portanto, necessariamente monopolização ou tentativa de monopolização, porque é isso que define o Estado, nos meios de força, não de violência, de força legítima, fundada na soberania popular, etc. Isso vai ser indispensável para fazer com que sejam respeitados esses direitos garantidos por uma democracia que se estende, que se aprofunda e que alcança voos históricos mais consequentes. É como eu penso, e se é assim, nós vamos ter de definir de uma vez por todas quais polícias nós desejamos. Eu não quero polícia, eu também não. Eu não quero lei, não, certo? Nós não queremos. Mas, enquanto houver Estado, haverá instrumentos coercitivos. Então, quais serão suas formas de organização? E reduzirão danos, reduzirão os riscos de que elas se autonomizem e se convertam em máquinas de morte, em máquinas de humilhação, de promoção de desigualdades, de iniquidades, racismo estrutural e patriarcalismo. Como fazer isso? Quais as nossas propostas concretas de construção de alternativas? No Rio de Janeiro, nós começamos a empreender as reformas possíveis naquele momento, era um ambiente muito mais favorável a avanços progressistas, e isso colidiu com a brutalidade policial. Nosso primeiro compromisso era com a vida, sobretudo com a vida dos moradores das áreas mais vulneráveis e, portanto, da população negra, jovem, etc. E nós confrontávamos a violência policial e tentávamos criar mecanismos como participação popular e reinstitucionalizar-se na medida dos possíveis, porque os constrangimentos são muito grandes, porque há determinações constitucionais que não estão à disposição, não são acessíveis aos governos estaduais. O que aconteceu? Eu vou citar dois grandes inimigos que nós fizemos, travamos uma batalha constante contra dois inimigos. Eu vou personalizar para que todos entendam de que se trata. Eles ocupavam a Patamo, que é a viatura policial aqui no Rio de Janeiro, a Patamo da Morte, no 9º Batalhão, que era o Batalhão da Morte, sob acusações severas, graves, inclusive de tribunais internacionais. Nosso primeiro compromisso, quando assumimos, era afastar esses representantes da máquina da barbárie. A luta era imensa, porque eles eram indissociáveis, esses grupos policiais, prenunciavam as milícias, eram indissociáveis da política e de interesses vários, que permeavam as instituições. Então, era uma luta cotidiana de idas e voltas, etc. Eu passei 1 ano e pouco e fui derrotado. Quem eram esses dois principais inimigos que ocupavam essa mesma Patamo e trabalhavam em Rocha Miranda? Um deles chamava-se Rony Lessa, assassino de Marielle. O outro, eu sempre vou ler, porque eu esqueço, eu tenho razões para esquecer desse nome, Cláudio Luiz Silva Oliveira, que era, então, capitão-major, e esse continuou na PM. O Rony Lessa foi para o Estado Civil, acabou sendo afastado da PM, volta, não volta, etc. Vocês conhecem a história. Rony Lessa, assassino de Marielle. Cláudio Luiz, tenente-coronel, está preso pelo assassinato da juíza Patrícia Scioli com 21 tiros de fuzil na frente da sua casa. A juíza Patrícia Scioli atuava em São Gonçalo
e esse tenente-coronel era o comandante do batalhão de São Gonçalo, que operava junto às milícias, eram milicianos. Ela confrontou as milícias. Vejam, duas figuras-chave no Rio de Janeiro, a juíza Patrícia Cioli e Marielle Franco, assassinada com Anderson. Dois assassinos, agentes da barbárie, ligados a políticos lixeiros, que eram articulados às forças da ditadura. Isso está bem mapeado, muito se escreveu sobre isso. Essas redes são políticas, milicianas, e as lutas são, quando nós as travamos, são muito duras. Às vezes envolvem riscos muito grandes. Eu fui derrotado, tive de fugir do Brasil, com a família, porque esse embate era um embate realmente de vida ou morte. E por que o governador, era então o governador Garotinho, nós devemos nos lembrar que há reconfigurações históricas. O governador Garotinho, quando foi eleito governador, foi eleito com o apoio da coalizão de esquerda contra o César Maia, que representava a direita, com uma proposta de avanço. Naquele momento da crise, do confronto, quando eu pus todas as cartas na mesa, a sociedade toda acompanhava o confronto aqui no Rio de Janeiro, ele refluiu, eu fui expurgado, exonerado, e ele manteve o status quo anterior e recompôs as polícias. No dia seguinte à minha queda, o Jornal do Brasil, que era um jornal importante da época, apresentava na sua capa uma foto enorme de grupos policiais comemorando a minha queda, com afirmações do tipo: agora nós vamos trabalhar em paz, esse sujeito só fala em direitos humanos, agora nós estamos com a liberdade. Esse é um ponto-chave. Os governadores são confrontados por chantagens e ameaças de desestabilização e motins, etc. Eles só têm condições políticas de enfrentar, porque não é uma pequena máfia, não são desvios de conduta individuais, são máquinas indissociáveis da política e de grandes interesses. Só é possível enfrentar esses leviatãs com o apoio da sociedade, com grandes coalizões em torno do processo de mudança. E para conquistar a civilidade popular, é necessário dizer com clareza de que se trata, o que é que nós estamos confrontando. Enquanto nós estivermos adotando o discurso oficial, defensivo, atribuindo a um ou outro desvio de conduta dos problemas, enquanto nós não abrirmos essa chaga com toda a coragem e convocarmos a sociedade para se debruçar sobre isso, como grande dilema da democracia brasileira, do racismo brasileiro, nós não teremos força em governo algum. Isso no caso de um governador ter coragem, disposição de avançar. Isso exigiria uma coalizão que fizesse com que houvesse também mudanças constitucionais para que nós explodíssemos esse modelo que só existe no Brasil e que é herança da ditadura. Agora, isso significa que, então, todos os governos do PT, os governos progressistas, estão freados por conta dessas chantagens e ameaças? Não, porque a maioria sequer se dispõe a promover as transformações necessárias por conta do populismo penal, do proibicionismo demagógico, de que falava o Renato, por conta justamente da falta de compromisso com a construção de um modelo alternativo. E há razões à direita e à esquerda para isso. À direita, porque os governadores acabam endossando perspectivas absolutamente conservadoras, mas aqueles que, mais raros, também são oriundos de uma tradição da velha esquerda, não conseguem, de modo algum, reconhecer a importância da questão da segurança pública, que não é um detalhe, não é fruto de especialidades, que não pode ser resolvido só com discurso, como se tudo dependesse apenas de outras áreas e isso se resolvesse automaticamente. A falta de coragem de quem tem uma origem na luta contra a ditadura, de falar das polícias propondo construções alternativas e a refundação das polícias, além de fazer a crítica, né, e de acusar, a falta de coragem política de tratar as polícias como um compromisso também,
de futuro, faz com que mesmo aqueles mais ou aquelas mais ousadas, com a formação mais sólida, tampouco se disponham a enfrentar o quadro. E aí temos a confluência de todos esses fatores. Renato, eu sei que você está com muita vontade de se pronunciar, mas eu gostaria de dizer do quanto foi chocante esse momento. Eu morava no Rio de Janeiro, do choque representado por aquilo que acabou sendo amplamente divulgado, que foi o expurgo, vou usar a expressão que Luiz Eduardo usou, o expurgo feito pelo governador Antônio Garotinho, ao vivo, né, na televisão. E também lembrar, talvez tenha sido a primeira vez que eu chorei por conta da política, quando Moreira Franco derrotou Darcy Ribeiro nas eleições de 1986, dizendo que acabaria com a violência em 6 meses. Evidentemente não acabou com a violência em 6 meses, mas acabou com um grande projeto que era representado por Brizola e por Darcy, que era o projeto da educação, dos CIEPs, projeto de Marieta Linhares, projeto do Coronel Cerqueira, projeto de Nilo Batista. Eu não poderia deixar de fazer esse registro nessa ocasião. São muitos os comentários feitos, Renato, mas eu gostaria de te passar a palavra para você se pronunciar. Por favor, Renato. Bom, eu quero dizer aqui para o nosso internauta, né, teve um dos comentários que é sobre ninguém aguenta mais a violência. Sim. Veja, o que nós estamos dizendo aqui é que há um direito humano a uma vida segura e que o atual modelo de Estado penal não vai lhe garantir isso. Violência estatal não vai tornar a sua vida melhor. Ao contrário, violência estatal abre mais portas para as corrupções, né, epidêmicas, estruturais que acontecem, vai suprimir, inclusive, a possibilidade de você se defender contra, né, porventura, um agente estatal que queira ser violento com você. Esta violência estatal ela é seletiva porque ela é racista, ela é social e economicamente seletiva e ela está concentrada em determinados territórios de exceção nas cidades brasileiras. Portanto, para as pessoas que colocaram comentários aqui sobre ninguém aguenta mais a violência, o que eu, o professor Luiz Eduardo, o professor Marcos estamos dizendo é que vocês estão corretos, ninguém quer mais violência. Só que esta violência ela é fruto de problemas estruturais e de opções políticas que tornaram esses problemas estruturais. Dentre outros, né, como já bem colocado aqui, a absolutamente equivocada política proibicionista de guerra às drogas que faz 50 anos de mortes com um custo altíssimo do ponto de vista humano e econômico. Segundo lugar, é que o medo é uma ideia política. O medo elege a bancada da bala. No meu primeiro comentário, eu tinha cometido um equívoco chamando de bancada da segurança pública. Eu vou ser um pouco menos cortês agora. É a bancada da bala. A bancada da bala ganha voto com o medo. Ela ganha voto com o medo e ganha voto com a violência. Né? Ou seja, por quê? Porque se você suprime o medo na sociedade, se você suprime essa demanda de violência, esses caras não têm nada a oferecer do ponto de vista dos seus mandatos. Bom, a outra questão que me parece que é fundamental, que eu acho que assim, é tocar no dedo das nossas feridas. Veja, eu sou um parlamentar do PSOL, sou um parlamentar do campo da esquerda, eu votei por Lula, por Elmano aqui no Ceará, né? Os defendo no sentido de que são governos que precisam ser defendidos contra, né, a sanha da extrema-direita. Mas eu vou repetir o Chico de Oliveira, sejamos críticos dos nossos sucessos. Sejamos nós os primeiros críticos. Em que medida? Nós precisamos de uma política nacional de segurança pública que nos próximos 3 anos permita, pelo menos, disputar as ideias em circulação com a sociedade e experimentar agendas de prevenção e não de coerção violenta, e não de autorização dessa coerção. Eu acho que isso é muito importante, em especial nos governos estaduais. Por que eu estou colocando isso? Eu vou ser muito direto, nós precisamos sair do sequestro.
nós precisamos sair das cordas, nós devemos deixar de sermos reféns desta lógica do populismo penal, da lógica de criando tropas especiais de confrontação e de saturação militar, né, nos territórios mais pobres das cidades brasileiras. Elas vão, porventura, se tornar menos reféns, esses territórios dessas cidades, né, dos grandes mercados ilegais. Não se combatem os grandes mercados ilegais, por exemplo, né, os grandes cartéis, fazendo o massacre de jovens negros pobres periféricos, que, quando muito, são microvarejistas. Veja, qualquer pessoa que entende a dinâmica do capitalismo vai entender que ele tem produção, que ele tem armazenamento, ele tem distribuição, fracionamento e varejo. Não tem sentido toda a política de bilhões de reais, né, uma parcela significativa do PIB brasileiro, ser dedicada à coerção do microvarejista no território de exceção, que vai ser preso nessa lógica do hiperencarceramento. A gente, na década de 90, metade da década de 90, tínhamos 170 mil encarcerados, estamos fechando agora com quase 880 mil encarcerados, com um número gigantesco de mortes por intervenção policial, com adoecimento de milhares, adoecimento e morte de milhares de policiais também. Ou seja, esta política de segurança pública, porque aí as pessoas, primeiro, direitos humanos não pode ser uma pauta que seja identificada só com a esquerda. Os liberais de verdade, e eu acredito que haja algum no Brasil, vai estar silenciado, eles vão ser a favor da nossa pauta, desta pauta. Né? Ou seja, alguém aqui que está nos ouvindo é contra a seguinte concepção: os agentes da lei, que são, pela lei, autorizados a, em determinadas situações, usarem a força, eles podem se distanciar da lei. Claro que ninguém vai ser favorável a isso, e um liberal sincero seria favorável a essa expressão que eu acabei de dizer. Portanto, nós estamos tendo que enfrentar o fascismo. Eu repito aquilo que havia colocado, o professor Luiz Eduardo tem denunciado isso: um dos pilares do ascenso fascista na América Latina é esta demanda de ordem violenta, né, é essa partidarização fascista, em especial das forças de segurança. E precisamos ter uma agenda para isso. A gente não pode olhar para trás e ser a geração das oportunidades perdidas. Perdeu-se a oportunidade de 88, perdeu-se outras oportunidades há 20 anos, perderam-se oportunidades há 20 anos. Não podemos, muito recentemente, um colega parlamentar do PT disse assim: olha, não teremos uma terceira chance. Não teremos. Não teremos. Essa é fundamental. Por isso que eu tenho, inclusive, feito denúncias. Veja, no estado do Ceará, nos últimos 10 anos, um único estado teve 1.229 mortes por intervenção policial. Né? Nessa lógica da nordestinação dos homicídios, hoje o Nordeste brasileiro, né, ele é o território de maior concentração de taxas de homicídio para cada 100 mil habitantes. E é muito importante que, em especial no Nordeste brasileiro, os governadores do campo de esquerda, eles sejam capazes de dizer isso. Né? Portanto, os governadores desses estados, em especial, têm que dizer isso à sociedade brasileira, que é possível e necessário, obrigatório, que nós iniciemos uma reforma policial e do campo da segurança pública. Antes de fazer a última pergunta, Luiz, eu preciso exibir aqui os superchats. O primeiro, Tarcísio Pena, é o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos para ver a maldade desaparecer. Nelson Cavaquinho, 1973. O mesmo Tarcísio pergunta como enfrentar as Forças Armadas Nacionais submissas ao Império. Sérgio Capilé fala: infelizmente, quem escolhe os políticos que se alinham à criminalidade é o próprio povo, mas ele o faz sem suficiente consciência e esclarecimento, quando não sob ameaças. Educação e formação qualificadas são incontornáveis. E, por fim, Regina Líssima, salve deputado Renato Roseno, seguiremos nas trilhas da democracia sempre. Luiz, você ia falar alguma coisa? Se você me permite, para completar
porque eu me identifico integralmente com o que o Renato disse. Eu estava aqui pensando como é que eu posso votar no Renato, eu vou ter que mudar meu título eleitoral. Meu Deus do céu, eu vou fazer, eu queria pensar seriamente em fazer isso. Vem para Fortaleza, Luiz. Pois é. Puxa vida, me identifico inteiramente, porque é muito fácil você encontrar quem seja muito crítico desse horror, quem não será, né, tendo sensibilidade, compromisso democrático. Mas é muito raro a gente encontrar quem esteja pensando prospectivamente e se comprometendo com a transformação concreta. Não basta negar, né? A gente tem que apontar o caminho alternativo. E aí tem que sair da palavra, da demagogia, e ir para a proposta concreta. Para dar mais, digamos, tangibilidade, para ilustrar o que o Renato disse, para que todas e todos compreendam, porque é muito simples. O que está acontecendo no Brasil? A PM, as polícias militares são as polícias mais numerosas, estão presentes no Brasil todo, dia e noite, etc. Elas são pressionadas por todo mundo, pelos agentes do Estado, pela opinião pública, mídia, etc., a produzir. E ela entende, via de regra, por produção, encarceramento, prisão. Ocorre que ela é constitucionalmente proibida de investigar. Esse é o modelo que só existe no Brasil, né? Você tem duas polícias, uma militar, proibida de investigar, a outra só para investigação. Ora, se ela se sente instada a aprender, se ela é pressionada a aprender, e não pode investigar, o que lhe resta fazer? Prender em flagrante delito. Então, nós vamos ter 85% dos 832, já passando, então, o Renato dizendo que já está chegando a 880 mil presos, estão lá por prisão em flagrante. O que significa isso? Quais são os crimes passíveis de prisão em flagrante? Aqueles que se dão ostensivamente. São os mais graves? Não, eles não envolvem organização sofisticada, transações, etc. Esses requerem investigação para identificação. Os outros se dão à luz do dia ou à sombra da noite, mas ostensivamente. Qual é o grande instrumento, qual é a grande ferramenta da Polícia Militar para que ela possa prender em flagrante? É a lei de drogas, esse horror, essa irracionalidade, essa estupidez, essa hipocrisia que criminaliza a pobreza e produz o seguinte resultado. A Polícia Militar joga a rede, essa lei, e captura quem? Quem está nas ruas ou nos becos, etc., transacionando, comercializando substâncias ilícitas, chamadas drogas. Os relatórios que nós temos, os dados todos, no país todo, são eloquentes. Quem é que está sendo preso? O Renato já deu o régua e compasso aqui. São os bagrinhos, como nós chamamos no Rio, são os varejistas desse comércio. Os varejistas. Eles têm sido presos como? Via de regra, eles estão sendo presos sem portar arma, sem praticar violência e sem apresentar vínculo orgânico com estruturas permanentes criminosas, facções organizadas, etc. Eles fazem ganho diário, trabalham aqui, operam ali, ganham alguma coisa no dia seguinte vendendo uma bala, etc. Voltam ali, vendem a cocaína ou a maconha, retornam, etc. Esses é que estão sendo presos, mas sem praticar violência e sem organização. Vão ser condenados a 5 anos, que é o padrão. 5 anos em regime fechado. Quando alguém chega numa unidade prisional, dado que o Estado brasileiro, essa é outra questão chave, não cumpre a LEP, que é a Lei de Execuções Penais, as unidades estão entregues, via de regra, de novo. Estou repetindo a expressão porque, infelizmente, é necessário. Né? De novo, é assim que, em geral, se dá. As facções que dominam, as facções criminosas dominam as unidades prisionais. Então, quem chega lá tem de, em primeiro lugar, garantir a sua sobrevivência em condições mínimas, que o Estado não garante nada, nem a sobrevivência. Para garantir, tem de obter da facção que domina proteção. Isso lhe vai ser cobrado. Como? Sob forma de lealdade e participação, subsequentemente à sua saída 5 anos da frente. Vínculo não existia, passará a existir. O que é que nós estamos produzindo? Nós estamos contratando violência futura, alimentando as facções criminosas com força de trabalho jovem, gratuita, ao custo de bilhões, como diz o Renato, e ao custo de vidas de gerações de suas famílias, porque elas estão sendo, esses rapazes estão sendo presos, eles não estão sendo condenados só a 5 anos, eles estão sendo condenados a 5 anos e depois a uma vida no crime, porque não tem alternativa, nós estamos produzindo esse resultado.
nós estamos investindo nas facções criminosas, no futuro da violência, na expansão da violência, na destruição de gerações. Eles são negros, são pobres em geral. Nós sabemos como isso funciona. Vejam, faz algum sentido? Isso resultou, então, de quê? Não é da má vontade de um ou de outro. Isso resulta do funcionamento de regras e instituições que funcionam segundo uma certa dinâmica, numa sociedade como a nossa, profundamente desigual e racista, etc. Quais são esses dois elementos que, então, se conjugam para gerar esse absurdo? A lei de drogas e, de outro lado, o modelo policial que herdamos da ditadura. É difícil isso, é preciso ser Einstein para entender isso, minha gente. Meu Deus do céu, como é que isso não é levado a... Eu procuro levar isso como uma espécie de um sacerdócio. Repito isso ao longo do meu trabalho, da minha vida, porque as pessoas têm que compreender. Em qualquer país sério, mesmo que fosse liberal, conservador, mas um mínimo de compromisso, de fato, com seriedade da coisa pública, teria dado um basta. Espera aí, não está funcionando. Ninguém aguenta mais, ninguém quer mais violência. Pois é. Não aguenta mais. O que é que nós temos? O que é que nós temos tido? É isso. Isso está gerando essa mina explosiva e o Brasil está se perdendo. Vamos continuar apostando aí? Então o que tem que fazer? Em primeiro lugar, tocar nesses pontos nevrálgicos de drogas, estruturas organizacionais das polícias, para que elas passem a adotar outros procedimentos, com outra orientação, com outros focos, outros investimentos totalmente diferentes. É difícil entender isso. E, por fim, para concluir, quando a autoridade dá autoriza o policial na ponta a matar, não a se defender, todo mundo tem direito à legítima defesa, não para atuar dentro da legalidade, mas para matar arbitrariamente, promover execuções extrajudiciais, porque isso vem do alto com autorização. Um governador que aplaude, por exemplo, está autorizando, assim nós sabemos como funciona, está concedendo ao policial na ponta não só liberdade para matar, mas para negociar a sobrevivência, porque quem pode matar pode não fazê-lo e pode negociar a sobrevivência. Essa é uma fonte fundamental da degradação institucional, da corrupção e do engate dessa promiscuidade que liga segmentos policiais ao mundo criminoso, tornando indistinguíveis esses nichos todos. Isso leva a quê? A mais crime, mais força do crime, não a mais força da polícia. Entenderam, portanto? É muito simples. Luiz, Renato, nós estamos chegando ao fim do programa. Eu gostaria de ler 3 comentários. O primeiro, simples, mas excelente reflexão, professor. Evidentemente, o Antônio Rodrigues está falando do que acaba de dizer o professor Luiz Eduardo Soares. O segundo comentário, presenciei um marco histórico no Ceará, o Conselho Institucional da Justiça Restaurativa, Mediação e Cultura de Paz, lá ouvi o Renato falar, e desde então o sigo. E o terceiro comentário, eu não chorei sozinho. Silmara de Andrade Avelar, me impressiona a baixa presença numa pauta tão importante. Lembro e chorei também Marco Mondaini da derrota de Darcy Ribeiro, Petrópolis, Rio de Janeiro. Renato, Luiz Eduardo, eu gostaria de encerrar esse programa de hoje fazendo 2 convites. Um primeiro convite. No mês de setembro, outubro, o Trilhas da Democracia vai organizar uma série especial de 4, 5 programas de crítica à onda punitivista e de defesa, de reflexão sobre as teses do abolicionismo penal. É o primeiro convite. E o segundo, que amanhã, às 15 horas, esse programa já foi gravado, o Trilhas da Democracia vai ao ar com um debate sobre o programa de segurança pública que foi lançado
em Pernambuco, pela governadora do PSDB, Raquel Lira, um programa sem plano, e os dois convidados para debaterem esse programa, que tem o título de Juntos pela Segurança, serão a deputada estadual do PSOL, Dani Portela, deputada estadual de Pernambuco, e o vereador também do PSOL, do Recife, Ivan Moraes Filho. Renato, Luiz Eduardo, muito obrigado. Tenho certeza que quem acompanhou esse debate até às 8 horas do sábado sai enriquecido das reflexões e do posicionamento crítico em relação à questão das chacinas que assolam esse país e da opção sempre permanente em defesa da democracia e dos direitos humanos. Um grande abraço, Renato, um grande abraço, Luiz Eduardo. Obrigado. E o Trilhas da Democracia fica por aqui. Até lá. Obrigado.